Assim não dá não, pô. Toda hora essa conta. Já começou? Começou? E aí, gente? Tudo bem com vocês, pessoal? Peço perdão aí, né? Por ter demorado bastante para poder publicar a última parte, né? De como utilizar com perfeição o dinheiro. Mas é devido a muitas movimentações e devido também à transferência, né? Que eu estou fazendo agora, né? Do urbano para o rural, né? Bom, gente, eu vou falar a quinta parte, que é uma quinta parte bastante interessante, e eu vou falar sobre os títulos, né, que eu vou estar falando, para que não venha se perder o conteúdo e para que vocês, encontrando algum conteúdo que não interessa a vocês, não deixem de perder as coisas mais interessantes dessa, dessa saga, né, de como utilizar melhor o dinheiro. Né. Então, vamos lá. Né. Os temas que eu vou estar falando é o manual, o mercado e o comércio, tem que buscar conhecimento para diminuir o custo, viver sobre medida, pagamento à vista, pagamento automático, tem que saber armazenar, cuidar do produto para não ter doença e aumentar a durabilidade, e adaptação para a rotina, para potencial, adaptação para a sua rotina e para a potencialização da sua compra. Então, acho que são 6 tópicos, né? 6 aqui, 7 tópicos mais ou menos que eu vou estar falando. Cada um desses tópicos tem uma profundidade enorme e é bastante interessante do que eu vou estar falando sobre essa questão de como utilizar melhor o dinheiro, né? Eu vou começar a falar sobre o manual, que eu sempre falo sobre isso, né, gente? Eu particularmente estou no ritmo frenético, né, de aprender a fazer minhas próprias coisas, de cuidar, de depender menos das pessoas para poder consertar, reparar essas coisas. E sempre está evoluindo o conhecimento, né? Sempre está se aprofundando o conhecimento, né? E eu gostaria de começar a falar sobre o manual, que é um tema que eu sempre falo, porque é muito difícil as coisas dar certo quando você vai utilizar o dinheiro se você não lê o manual, não sabe como funciona, não entende como funciona. E tem um agravante muito profundo, que eu não sei se vai dar tempo para poder falar, que é a questão, se você parar para observar, do ser humano ter muita dificuldade de resolver os seus problemas, de resolver os seus empecilhos, suas complexidades, dos seus imprevistos. A gente vive uma realidade que o ser humano, quando acontece uma questão inesperada, ele sofre muito psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, porque ele ganha sob medida, que é um outro tópico que eu vou estar falando sobre isso. E a falta de ler esse manual, né, a falta de buscar esse conhecimento, ele vai trazer problemas de saúde gravíssimos. Gravíssimo. Vocês têm que ter a consciência que muitas das vezes para um ser humano subir numa hierarquia, ganhar melhor, viver melhor, ele tem que ter uma ajuda de um pai, de uma mãe, de um irmão, de uma namorada, de um padrinho, entendeu? Uma ajuda talvez do sistema bancário, uma ajuda, por exemplo, de um lado espiritual, entendeu? Para poder superar aquela adversidade que ele não consegue enxergar a solução. Ele tem que ter alguma pessoa que auxilia ali para ele conseguir superar as adversidades. Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum. Quando o ser humano ele não consegue, geralmente ele sempre vai cair no mesmo erro do Fordismo, né? Que é trapacear, né? Trapacear, mentir, enganar, que é um sinal claríssimo que o ser humano está enfraquecido, ele não está conseguindo ter forças para poder resolver os seus problemas. Então ele começa o processo de extrair de outro ser humano, né? Meu Deus do céu, que loucura, né? Mas essa é a realidade que a gente vive, né? Começa esse processo de apropriação. Então é muito importante que vocês entendam que ler o manual, né? Não é só a matemática, é a história, é o livro da economia e outros manuais, né, que vai explicando as coisas para vocês, vai dar uma melhor percepção. Entendeu? Porque muitos seres humanos acabam não suportando, tem problema de saúde quando ele não consegue vencer, porque limita o acesso àquilo que ele pretende, problemas psicológicos, problemas emocionais, porque depende de sempre estar se movimentando, sempre subindo, sempre ganhando mais.
E nem sempre ele consegue naquele momento resolver os problemas, né? Existem problemas que tem tempo para poder resolver, né? E a gente vive num ritmo frenético, né, gente? Então isso é importante ser falado. Bom, vamos falar sobre essa questão do mercado e comércio, né? Vocês têm que ter um entendimento que quando vocês saem de casa, existe um comércio, tá? E esse comércio nada mais é do que para resolver os problemas internos que vocês têm, tá? Vocês abriram a mão de fazer suas próprias coisas, então os outros vão criar soluções para vocês. Nesse comércio que acontece lá de fora, vocês vão abastecer a casa de vocês, vocês vão fazer a manutenção das peças, vocês vão buscar construir, vão buscar melhorias. Então o que acontece? Vocês têm que ter uma ideia que a vida de vocês é igual a vida de nômade. Tá? Quem já estudou bem lá no início da vida escolar já ouviu falar sobre a vida de nômade, ou seja, aquela vida de você vai e volta, vai e volta. A diferença é que o nômade ele ia lá, caçava, tá? Tinha suas próprias coisas, descansava o tempo que ele queria e pronto. Dentro da cooperativa, não é assim. Você vai lá, trabalha, você tem um patrão responsável por você, ganha um determinado valor e você abastece, faz a manutenção da sua casa, você faz reparo, essas coisas usando aquele dinheiro. E você tem que voltar. Então, o comércio que você sai de casa para poder escolher os produtos, as mercadorias e tudo que existe aquilo ali, é praticamente uma vida de nômade. Tá? É praticamente uma vida de nômade, porque o que acontece é que vocês abdicaram das suas obrigações naturais, orgânicas, para que o outro faça por vocês, né? Então, é uma parte do cérebro de vocês que vocês renunciaram, né? Intelectualmente falando. E o que acontece lá de fora é como se fosse uma reposição, né? Como se fosse uma vida de nômade, né? Na prática, né, cara? Então, como vocês abdicaram das suas obrigações naturais e pagam para os outros fazer, ele tem uma capacidade, ele tem ali um limite para te oferecer. Então, nem tudo que existe ali, vocês de fato, de verdade, vão ter, tá? Vão ter ou vai existir, entendeu? E outras questões. Essa linha de raciocínio de entender o que acontece lá de fora da casa de vocês para resolver os problemas internamente e o que acontece lá de dentro para poder buscar lá de fora, é importante vocês entenderem que aquele comércio existe uma capacidade para poder resolver até um certo ponto e que acima daquela capacidade dá um baita de um estresse. Então, por exemplo, existe um produto que você gosta, mas ele não tem muita saída. Então você vai ter um baita de um transtorno, um baita de aborrecimento, primeiramente para poder achar esse produto. Segundamente, para você poder pagar esse produto, que ele vai ser muito mais caro. E se ele não existir, é uma irritação, né? É uma intoxicação emocional e psicológica muito grande. Porque é algo que você reconhece que necessita. Só que para quem vai vender não é interessante porque não tem tanta saída, não consegue se sustentar daquele produto. E tem muitas coisas que existem na natureza e que não é oferecido no comércio porque chega essa mesma situação. Quem vai vender não consegue se sustentar, então ele deixa de existir, na teoria. Então vocês têm que ter a consciência que a falta daquilo que vocês gostam na questão da demanda vai levar a uma intoxicação psicológica, emocional e física muito grande, porque vocês não vão ter aquele acesso. Das duas é uma. Ou você vai começar a aprender a fazer, que isso é para poucas pessoas que realmente têm interesse, ou o que acontece com a grande maioria, vai abdicar e vai procurar alguma solução criativa. É o que o mercado também ensina isso para vocês. Mas vocês têm que entender que a função de vocês, para deixar bem claro, é uma função de nômade. Entendeu? Vocês vão lá no comércio, vão abastecer, vão comprar coisa para fazer manutenção, vão reparar, vão consertar e vocês vão voltar para casa. Só que num ritmo acelerado, tá? O nômade não, ia caçar, ter as suas próprias coisas, demorava um tempo lá, talvez uns 15 dias, 20 dias, entendeu? Já a gente não. Menos de um tempo considerável a gente já tem que abastecer. É que o nosso trabalho não deixa a gente consumir tanto
como uma vida de nômade que não tem o que fazer, né? Porque ele já resolveu o seu problema. Mas se você for parar para consumir aquilo que você comprou, não dura um mês, pode ter certeza. Talvez uns 10, 15 dias, entendeu? Por isso tem que estar sempre nessa movimentação. Bom, vamos para o próximo tópico, né, gente? Eu me aprofundei bastante nesses tópicos, ó, esses dois tópicos. Tem que buscar conhecimento para diminuir o custo de vida. E esse é um problema muito grave que eu encontro com muitas pessoas desde criança. Esse interesse, por mais que a gente fala que o capitalismo é uma identidade de desenvolver as coisas, né, de criar, as pessoas têm muita resistência nisso. Numa realidade que a grande maioria nunca vai viver bem. Nunca vai ganhar bem. A grande maioria é esmagadora. E as pessoas vivem naquela linha de transição, né? Compra, abastece, desabastece. Compra, abastece, desabastece. Sem parar para entender que se ela for gastar todo o dinheiro que ela tem para os outros fazer, evidentemente, ela nunca vai conseguir ter acesso às suas próprias coisas. A ideologia da cooperativa, ela inverteu a posição. Isso é bastante claro e transparente, tá? Por isso que eu falo sempre do manual. De vez de vocês fazerem suas próprias coisas, outras pessoas vão fazer no lugar de vocês. Entende? É uma inversão de posição. E, consequentemente, cara, o dinheiro não vai dar para todo mundo, evidentemente, tá? Então, tem produtos, por exemplo, que se você for comprar na rua, são produtos muito caros. Entendeu? São produtos que é acima do seu salário. Porque existe uma complexidade grande que valoriza aquele produto e o teu dinheiro não vai caber. O que tem que ser feito na prática? Começar a comprar o produto que tem alta complexidade e produzir. Entendeu? Pegar na matéria-prima e produzir. Entendeu? Eu vou dar aqui um exemplo para vocês, tá? Eu vou dar o meu exemplo, por exemplo. Eu tive uma mãe que era cozinheira. Aliás, eu tenho, né? Eu tenho uma mãe que foi cozinheira. Então eu sempre gostei de comer coisas gostosas, né? Mesmo que seja aumenta o meu peso, né? Quando eu me lembro que na época, quando era para comprar uma pizza, a pizza era muito cara para comprar uma pizza, né? Até hoje a pizza é cara, né? Hoje eu já vejo uma pizza custando até R$130, né? E aí, pela minha mãe ser cozinheira, eu comecei a ter interesse de fazer uma pizza. Tinha a versão de comprar na pizzaria, para vocês entenderem que é a versão mais cara de todas. Estava começando a surgir a entrega de pizza, né? Isso estou falando acho que em 96, 97. Então tinha a entrega da pizza, que é um pouquinho mais barato, né? Porque quando você vai no restaurante, você consome o produto e mais alguma coisa. Então quando você está na sua casa, você só consome só o produto. E tinha a pizza do mercado também, que seria uma segunda alternativa, que você consome menos. Você não é tão obrigado a comprar ali o refrigerante, né, que é oferecido, né, para comer com a pizza. E tem a versão quando você faz na sua casa, que aí você, de vez de comprar no mercado, compra ali onde vende os produtos frios, né, que são os produtos laticínio, né, que é muito mais barato do que o mercado. Já reduz bastante o custo de vida, né? Eu sempre fiz dessa forma, né? Comprei os produtos que são dos free, que são materiais vendidos para lanchonete, para vocês entenderem, tá? E comecei a fazer a pizza. Então, por exemplo, hoje eu já ouvi dizer que uma pizza custa R$130. Eu mais ou menos assim, com R$25 mais ou menos, eu consigo fazer duas pizzas. Eu consigo fazer duas pizzas com R$25. Quanto seria essa pizza, por exemplo, se eu fosse consumir? Talvez aí uns R$60, mais ou menos. É só isso? Não. Eu me lembro que teve uma época que eu, como gostava muito de comer lanche, e o lanche eu vi que não era muito inteligente, eu começava... Não vou falar nem do lanche, né? Não vou nem falar do lanche, eu vou falar vou falar do lanche aqui. Eu me lembro que eu comia muito hambúrguer na rua e era muito caro, tá? A gente via que o preço era muito caro, né? Comprava na rua. Isso estou falando bem quando eu era criança. O que eu comecei a fazer? Comprei os hambúrgueres normalmente e comecei a montar em casa. Comprava o hambúrguer, comprava o pão, comprava o ketchup, comprava a batata, a codorna. Não gostava muito do alface e do tomate, né?
mas depois eu passei a gostar. Naquela época não existia cenoura, beterraba, acho que estava começando a surgir ainda o queijo ralado, e fazia em casa. Então tinha um rendimento enorme, né? Naquela época, eu acho que estava, nós vamos falar de 98 para 99, talvez vamos falar de 2002 mais ou menos, né? O hambúrguer já estava custando ali talvez uns 80 centavos, né? 90 centavos. E eu acho que naquela época, como o salário mínimo estava custando mais ou menos uns 220 reais, não vou dizer com precisão, né? Eu consegui aí talvez aí com 5, 7 reais ali, comer talvez uns 20 hambúrguer, tá? Ao qual eu gastaria 80 reais, né? Fazendo aqui um cálculo naquela época de 2002, né? Então, quanto mais diminuir a logística do produto, que é o consumo final, menos custo vai ter e maior lucro, maior rendimento vocês vão ter. Qual é o grande desafio do canal? O problema é que as pessoas vivem de transferência de responsabilidade. E quando essa transferência de responsabilidade não funciona, quando o entregador não entrega, ou quando demora demais, ou quando acontece algum problema que interrompe a entrega, o ser humano ele fica uma fera, entende? Por quê? Porque ele cumpriu com a sua obrigação, como o livro da economia fala, mas a outra parte não conseguiu por algum eventual erro. E risco é risco. E aí ele vai ficar intoxicado porque muitas dessas pessoas que vendem produto não têm preparo para situações atípicas, as situações anormais, situações que vão fugir fora do roteiro, embora já tenha um pouco de consciência que de 100% de entrega sempre vai ter uma porcentagem que vai ter uma eventualidade, algum problema, entendeu? Interrompido. E o ser humano ele fica loucão, evidentemente, intoxicado, com raiva, porque não é reparado na sua medida dos seus danos. É o que a gente vê aí, muita gente querendo dar porrada no motoqueiro, porque ele cumpriu com a sua parte, mas alguma parte da logística falhou. E isso vai acontecer em algum momento, tá? Seja por fraude, seja por algum acidente, seja por algum excesso de pedido, isso vai acontecer. E eu entendo que é importante, muito importante falar essa questão de muitas situações vocês têm que quebrar a complexidade, entendeu? Se você for ir lá no restaurante para consumir que vocês vão consumir, não vai dar o dinheiro. Tem que aprender a fazer suas próprias coisas, tem que se ajustar. A matemática é exata. Então eu espero que essa experiência pessoal ajude vocês a ter um exemplo. Não foi só um hambúrguer e pizza não, gente. Até o açaí naquela época. Eu me lembro que o açaí estava começando a fazer um estouro, né, em 2000. E aí eu falei assim, cara, eu não vou comprar lá no açaí lá porque tá carinho, né? E pô, eu vou consumir pouco. Eu sempre tive essa compreensão, matematicamente falando, que se eu comprasse na mão dos outros, para poder consumir naquela hora, eu ia gastar mais e ia consumir pouco. Eu poderia aproveitar menos. Então o que aconteceu? Aí eu vi o cara batendo nas barras, evidentemente. E aí tive interesse em comprar a barra, porque meu primo também estava começando a gostar de açaí naquela época. Comprei a barra na época, né? Ainda estava começando a ideia do liquidificador industrial, né? Para poder bater o açaí. Estou falando lá nos anos 2000, né? Em 98 estava começando a ficar popular, em 2000 ficou forte, né? Por causa até do comerciante que arrebentou em dinheiro de açaí aqui. E aí eu comprei o açaí na época. Era uma barra, comprei o xarope naquela época. Bati, né? Naquela época eu não gostava tanto do açaí, né? Depois eu passei a acostumar com o açaí, hoje é diferente. E fiz. Então era muito difícil. Em detalhe, né? Naquela época eu comprava os ingredientes por cima, né? Que hoje já está muito mais acrescentado, né? Que era granola, castanha. Começou depois um pouquinho o sucrilho. Tinha também, se eu não estiver enganado, que faz bastante tempo, tá, gente? Granola, sucrilho. Tinha aveia, farelo de aveia, entendeu? E tinha... Era granola, castanha, sucrilho, aveia. O arroz de flocos acho que veio depois. Alguns componentes vêm depois, tá, gente? Mas eu me lembro que granola, castanha e aveia já estavam existindo.
Acho que tinha também um pouco de jujuba, mas acho que foi um pouco mais para frente. O coco também foi um pouco mais para frente. Tinha um biscoitinho, que é o canudinho, tá? E eu comprava tudo e rendia. O que eu percebia é que comprando na mão lá não ia render e eu teria que comprar mais. E era caro. Eu matematicamente, porque eu sempre gostei de matemática, eu via que não era viável. Eu vou consumir, mas pô, não vai ter o mesmo rendimento se eu aprender a fazer. E foi uma das maiores vitórias que eu tive na minha vida, em termos de aproveitamento dos recursos naturais dentro da cooperativa. Isso aí passo para vocês, tá? Ah, mas se eu não fazer isso, infelizmente o seu dinheiro não vai render. No próximo tópico eu vou falar sobre essa questão, tá? Tem que quebrar a linha da logística, tá? De vez de comprar lá na ponta final, você tem que aprender a fazer para diminuir o custo e aumentar o rendimento das coisas. Aí você pode gastar o seu dinheiro com outras coisas, tá? Bom, vamos falar sobre a questão de viver sobre medida, tá? Evidentemente que todo trabalhador ele tem uma medida, mesmo aqueles que trabalham por conta própria. Muitas coisas vocês vão ser excluídas, muitas coisas vocês não vão ter acesso às coisas. Porque se você tiver tudo que você precisa, você não vai trabalhar. É o óbvio do óbvio. Então tem que ter uma consciência que aquele dinheiro que vocês vão estar ganhando, ele não é feito para durar eternamente. Ele é feito para durar um determinado tempo. E isso é importante ser falado, essa questão da durabilidade, porque quando você tem uma consciência de nem tudo você gastar, de nem tudo você pagar para os outros para fazer e aprender a fazer as suas próprias coisas, o acesso de vocês vai aumentar. O uso das coisas vai aumentar. Se vocês forem gastar dinheiro com tudo aquilo que vocês precisam, mandar os outros fazer o que vocês precisam, gente, vocês nunca vão parar de trabalhar. Para quem já assistiu Os Economistas, sempre vai falar dessa questão do segredo, né? De nem tudo aquilo que se fala revelar. Então, vocês não vão ter essa percepção de as coisas explicadinhas, esmigalhadas, porque senão não funciona a cooperativa. Tem coisas que vocês vai pagar, tem que pagar. Mas a grande maioria das coisas, se vocês for pagar, gente, vocês nunca vão parar de trabalhar. Vocês nunca vão ter descanso, nunca vão ter sossego, nunca vão fazer aquilo que realmente você deseja. Vocês vão estar sempre escravo de estar sempre consumindo as suas necessidades de existência e básicas. Então é um pouco de consciência de vocês entender que se vocês viver sob medida, vocês têm que ter ciência que para render o dinheiro de vocês, você tem que dar o jeito durante um mês para poder se virar. Porém, é importante falar que para gastar o dinheiro de vocês, se vocês se preocupar com o dinheiro, em um minuto vocês gastam. O dinheiro não vai render. Em um minuto ele gasta, vocês. Se vocês forem realmente querer gastar, meter o pau mesmo, sem se preocupar com o dia da manhã, ele não vai ter o rendimento. Então, isso parte de uma conscientização e de uma percepção que o valor de trabalho de vocês não vale nada. Nada. Entendeu? Vale nada. Se você for gastar realmente seu dinheiro, é instantâneo. Então, vocês têm que dar o jeito para render. Então, como que eu posso inverter essa questão de utilizar melhor com perfeição o dinheiro? Tem certas coisas, ou boa parte das coisas, na minha opinião, que tem que aprender a fazer suas próprias coisas. Ah, mas se eu não fizer, infelizmente, na economia não tem nada para te dar, tem para tirar de vocês. Pode ter certeza. Tá? Dentro do sistema do capitalismo, que é o sistema da cooperativa, não existe esse papo de solidariedade, ajudar essas coisas todas. Porque se você tiver aquilo que você precisa, vocês não vão trabalhar. Então vocês têm que entender que aquilo que vocês ganham sob medida, a grande maioria não é para gastar não. A grande maioria é para vocês investir, aprender a fazer suas próprias coisas, utilizar menos possível. Utilizando menos possível, vocês aprendendo para vocês, é a doença do sistema financeiro. Vocês ficam abundante, prendo, farto, porque vocês conhecem as coisas e menos vocês vão ser explorados. Então, essa questão sobre medida é importante ser falado, né? E vamos falar, e outra coisa, vamos falar, eu ia falar de outra coisa, já é perceptível que aquilo que vocês ganham,
isso já não é, desde o momento que vocês estão ouvindo aqui agora, até muito antes, já existe esse entendimento para muitas pessoas que aquilo que as pessoas ganham não dá. Já existe esse entendimento. Então, se muitas pessoas que, na minha visão, é muito difícil vocês conseguirem ter seres humanos que têm uma certa unidade, unanimidade também, de concordar, então vocês têm que mudar de caminho. Vocês têm que mudar de caminho, entendeu? Se não dá, eu tenho que diminuir o custo. Como que é diminuir o custo? Economizando dinheiro? Evidentemente que não. Mas aprendendo. Aprendendo a fazer essas coisas. Porque aí você diminui o custo na forma da letra, não matematicamente com o número. E consequentemente vocês passam a ter mais tempo para fazer as coisas de vocês. Ah, mas eu não vou fazer isso porque isso aí é difícil, aquela coisa toda. Eu lamento muito, gente. Entendeu? Para tirar tem uma opção, para te ajudar tem poucos. Ou nada. Vamos lá. Pagamento à vista automático, né? O ideal é você ter a ideologia americana. A ideologia americana, ela sempre tem uma percepção que quanto você vai resolver anualmente, receber anualmente. Ah, eu vou receber anualmente, eu vou botar em reais, eu vou receber anualmente mais ou menos aí uns 15 mil, uns 20 mil reais, tá? Uns 20 mil reais anualmente. Então eu já sei mais ou menos com 20 mil reais o que eu vou ter que gastar. Então se eu tenho que gastar em comida, higienização, saúde, entendeu? Moradia, eu não posso ficar todo mês fazendo reabastecimento. Então o que eu tenho que fazer para poder o meu dinheiro render mais e ter uma maior durabilidade? Comprar em grandes quantidades, que eu acho que eu já falei isso no outro tópico, e armazenar. Entendeu? Por quê? Porque eu sei que eu preciso. Então não adianta passar todo mês comprando arroz, que eu sei que todo um mês eu vou comer um arroz. É um exemplo, tá, gente? Eu sei que eu tenho que comprar lá um feijão. Então não tem por que todo mês estar comprando feijão. Tem que comprar uma grande quantidade, tentar o máximo possível achar um lugar ou no atacadista, no distribuidor mais barato possível e estocar. Estocar. Entendeu? Por quê? Porque eu sei que eu preciso. Eu preciso, por exemplo, de um sabonete para tomar banho. Não tem que esperar o final do mês, eu tenho que já estocar, comprar em grandes quantidades. Se não fizer isso, vocês vão trabalhar mais. Ah, mas vai dar trabalho, vai ser complicado, aquela coisa. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Não existe moleza no sistema financeiro, tudo tem o seu preço. Se vende uma ideia que é um sedativo, né? De uma vida fácil, uma vida tranquila, aquela coisa toda. Essa vida fácil, essa vida tranquila tem um preço, que a grande maioria está pagando. Que é trabalhar pra caramba, ser explorado pra caramba para ter acesso ao mínimo de existência. Porque o ser humano precisa para existir, não é nem o básico. Então, a ideologia do marketing e do setor privado sempre vai pregar uma questão de acomodismo, de sossego, de paz, de tranquilidade, de despreocupação. Você tendo o seu dinheiro, a tua vida está resolvida. Isso é mentira. Isso é mentira. Você tem que ter consciência que existe conflito de interesse para quem vende para você. Até um ponto ele vai seguir um roteiro programado. Mas vai chegar um ponto que vai afetar ele, que ele vai ter um conflito de interesse com vocês. Enquanto tiver ele ganhando e você ganhando, beleza. Mas quando ele começa a perder e você ganhar, vai haver o conflito de interesse. Todo sistema financeiro existe o conflito de interesse. Não se iluda, tá? Só existe o servidor público porque paga. Se você não pagar, não existe o servidor público. Só existe a lei porque vocês pagam imposto. Se você não pagar imposto, você não tem esses direitos. Então existe um conflito de interesse. Beleza? Vamos lá falar de outro tópico aqui. Então, antes de puxar outro tópico, vocês têm que aprender a fazer essas coisas. Você tem que aprender a comprar as coisas que normalmente durante o ano vocês vão precisar, que vocês vão comprar a preço baixo, e estocar.
o máximo possível, estocar. Menor custo de vida e maior lucro. Se você tem um maior lucro, o que vai acontecer de fato de verdade? Vocês vão trabalhar menos. Vocês vão trabalhar menos, vocês vão fazer menos de fato de verdade, né? Então, tem que ter essa percepção, tem que ter esse conhecimento, essa questão, tá? Vamos falar aqui sobre armazenar os produtos, conservar os produtos para não ter doença e durabilidade. Quando eu compro um produto em grande quantidade, um arroz, um feijão, uma peça de reposição, comprar alguma coisa para poder deixar estocada, já sabendo que uma hora ou outra vai dar problema, você tem que ter uma organização, né? Tem que ter uma logística, tá, gente? A grande maioria das coisas que vocês vão comprar, eles vão dar problema, eles vão dar estresse. O ser humano, ele não é o brasileiro não é um ser humano muito que quer resolver os seus problemas por conta do sedativo. Então, vocês têm que saber armazenar, tá? Até pela questão do ambiente, para não pegar uma contaminação, para não pegar um problema de intoxicação, entendeu? Ou um ambiente que não é propício para poder armazenar. Às vezes as pessoas fazem tudo certinho, ganham um bom dinheiro, sabe comprar muito bem o produto, mas na hora de armazenar o produto, ela é negligente, ela é omissa, ela não consegue ali buscar um entendimento. Gente, infelizmente, qualquer coisa que você não faz certo é carga de trabalho. É excesso de trabalho, né? Vou até corrigir aqui, é excesso de trabalho. De vez você trabalhar 8 horas por dia, né? É meramente um exemplo, você vai trabalhar 9, 10, 11 horas por dia. Então, é muito importante vocês terem consciência que tem que saber armazenar o produto, tem que saber colocar corretamente o produto. Os próprios produtos têm um saque para você ligar para saber qual é o ambiente que tem que colocar, como tem que ser colocado, se é um ambiente frio, se é um ambiente quente, se é um ambiente aberto com movimentação de ar, se é um ambiente com não tanta movimentação de ar, como fechar o produto, como lacrar. Existe o saque para explicar para vocês como utilizar melhor o produto para que vocês não tenham perda, entendeu? Se vocês tiver perda do produto, evidentemente vocês vão ter que trabalhar mais. Não tem caridade no sistema financeiro. Não funciona assim. A gente ainda não aprendeu a funcionar dessa maneira. Então tem que ter essa consciência de aprender a armazenar, de cuidar dessas coisas, fazer o beabá. Aprender uma vez só. Atualizar é uma questão com o tempo, entendeu? E para que não gera mais trabalho, né? Ou seja, uma comida contaminada, uma comida mal armazenada, um ambiente que não proporciona o armazenamento tanto da alimentação ou dos equipamentos eletrônicos de reposição, de peças, outras coisas, vai fazer você trabalhar mais. O sistema econômico, é importante falar que é uma questão de intelectualidade, é uma questão de capacidade cognitiva. Dentro de uma realidade que é importante falar para vocês que se vocês não tiver instinto, se não tiver intuição, vocês vão estar gerando mais trabalho para vocês. Então, fazer o beabá, por mais que existem várias etapas que acabam acontecendo, trabalhar, conferir um produto, verificar a validade, verificar a procedência do produto, verificar realmente se está saudável o produto, armazenar o produto, verificar o armazenamento, vigiar, tudo isso vocês têm que fazer. Então, se você não fizer, carga de trabalho. Ou, na prática também, como acontece, restrição. Tá, gente? Então, vamos lá. Que o pessoal aqui já começou a fazer barulho, né? Vamos falar sobre adaptação. Adaptar para a rotina e potencializar aquilo que vocês vão comprar, né? Essas questões que eu falei, elas são uma adaptação, elas são uma reeducação, elas são uma instrução que tem que fazer, tá? Mas é muito importante para muitas pessoas que pode considerar difícil, complexo, uma coisa muito fora do comum, dificuldade de aprender, dificuldade de entender, de compreender. Gente, é importante sempre o que? Tá estudando, buscando conhecimento,
buscando capacitação. Por quê, gente? Porque infelizmente nem tudo, a grande maioria não vai vir de mão beijada não, vai exigir um certo esforço, vai exigir uma certa dedicação. A ordem econômica, ela já entende que tem seres humanos que têm grande capacidade para fazer, tem outros seres humanos que têm medianas capacidades, tem outros que são super de capacidade, diminuição de capacidade. Muitas coisas que não entender, muitas coisas que não compreender, tem que estudar, tem que aprender, tem que buscar conhecimento, tem que buscar resposta, tem que, de uma certa forma, se movimentar para abrir os olhos. Entende? Se você abdicou de quase 99%, aí pega a potência, né, de milésimo da sua participação, tá? Você tem um milésimo de participação de mais de 10 casas para cima, lá 20 casas, não me lembro exatamente. Existem muitas coisas que você não vão saber. Muitas coisas que vocês vão ter dificuldade de entender porque vocês abdicaram. E aí tem um problema sério, porque quanto menos você se interessar para vocês, mais carga de trabalho. É o que eu acabei de falar em outros tópicos, né? Geralmente quando o ser humano vê que não consegue fazer, ele faz aquela questão de apropriação do outro. Ele é como se fosse um parasita, um carrapato, né? Suga tudo que o outro tem, porque ele não sabe fazer. E isso acontece com muita frequência. Entende, gente? Então é isso, gente. Tá passando aqui o negócio aqui. Eu vou encerrar, tá, gente? Fui, gente.